Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de razões trigonométricas na circunferência é o seguinte: resolva as equações seguintes, sendo u igual ao intervalo 0 a 2π. Isso significa dizer que o valor de x será o seguinte: 0 menor ou igual a x e x menor que 2π. No item A, temos seno de x igual a meio. Para resolver o exercício, o primeiro passo é fazer a marcação de meio no eixo vertical, ou seja, no eixo dos senos. Então, vamos marcar meio no eixo dos senos, que é o eixo vertical. A medida, meia unidade. Agora, fazemos a projeção sobre a circunferência trigonométrica. Então, fazendo a projeção destes segmentos sobre a circunferência trigonométrica, temos duas imagens, uma no primeiro quadrante e a outra no segundo quadrante. Então, vamos consultar a tabela. Seno de meio equivale a 30 graus, ou π dividido por 6. Então, vamos marcar no primeiro quadrante π dividido por 6. Para determinar o ponto no segundo quadrante, vamos fazer da seguinte forma. Vamos marcar aqui π. Então, falta π dividido por 6 para chegar em π. Ou da seguinte forma, π menos π dividido por 6 é o ponto que queremos. Então, vamos transformar π, como temos aqui denominador 6, vamos transformar π em 6π dividido por 6. 6 dividido por 6 é 1, então temos π novamente. Então, 6π dividido por 6 menos π dividido por 6. Então, temos 6 menos 1, 5. Então, o resultado será 5π dividido por 6. Então, o outro ponto, que equivale a seno de x igual a meio, é 5π dividido por 6. Portanto, o conjunto solução, π dividido por 6 e 5π dividido por 6. Agora, o item B. O item B, seno de x igual a 0, ou seja, não temos projeção sobre o eixo vertical. Seno de x igual a 0 será o ponto 0 e o ponto π. Portanto, de forma imediata, podemos já colocar o conjunto de solução desse item. No item B, o conjunto de solução é 0 e π. Vamos agora para o item C. No item C, seno de x igual a menos 1. Então, vamos marcar menos 1 no eixo vertical, no eixo dos senos. Então, temos menos 1. Como está fora do primeiro quadrante, vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Fazendo a redução ao primeiro quadrante, menos 1 equivale a 1 positivo, ou seja, seno de 1 é igual a π dividido por 2. Como temos aqui o ponto sobre o eixo vertical, porém negativo, vamos acrescentar mais π. Então, meio π mais π, 3π dividido por 2 é o ponto que queremos. Portanto, conjunto solução do item C, 3π dividido por 2. No item D, seno de x igual a menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, vamos marcar sobre o eixo vertical, que é o eixo dos senos, menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Temos duas projeções sobre a circunferência trigonométrica. Então, temos o primeiro ponto, segundo ponto. Agora, vamos verificar o seguinte, que os pontos estão no terceiro e quarto quadrante. Então, vamos ter que fazer a redução ao primeiro quadrante. A redução ao primeiro quadrante, consultando a tabela, equivale a π dividido por 4. Então, vamos marcar π dividido por 4 no primeiro quadrante. E agora vamos calcular o valor irradiando os dois pontos. Então, como eles são congruentes, a π dividido por 4 no primeiro quadrante, vamos fazer da seguinte forma. Vamos marcar aqui π e 2π. Para determinar o ponto no terceiro quadrante, vamos adicionar a π dividido por 4. Será, portanto, π mais π dividido por 4 será igual. Temos denominador 4, então vamos multiplicar π por 4. Então, será da seguinte forma. π será igual a 4π dividido por 4 mais π dividido por 4. Novamente lembrando, 4 dividido por 4 é 1, então é representação de π. Então, 4 mais 1, 5. Então, o primeiro ponto será 5π dividido por 4. Então, vamos marcar 5π dividido por 4. E agora, o outro ponto, vamos chegar a 2π. Então, falta π dividido por 4 para chegar
a 2π. Então, vamos subtrair 2π menos π dividido por 4. Novamente, temos denominador 4, então 4 vezes 2, 8. Então, 2π vamos representar como 8π dividido por 4, menos π dividido por 4. Então, 8 menos 1, 7. A resposta será 7π dividido por 4, é o outro ponto que queremos. Então, o conjunto solução será 5π dividido por 4 e 7π dividido por 4 é a resposta do item D. No item E, temos seno de x igual a 2. Observe o seguinte, que x pertence ao intervalo de 0 a 2π. Logo, considerando esse intervalo, o valor de seno de x irá variar entre menos 1 e 1. Portanto, não será possível o valor de seno de x igual a 2. Logo, o conjunto solução é igual ao vazio, pois seno de x igual a 2 não existe no intervalo entre 0 e 2π. No item F, a expressão 4 multiplica seno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. Então, vamos desenvolver, determinar o valor de seno de x. 4 multiplica seno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. 4 seno ao quadrado de x é igual a 3. Seno ao quadrado de x é igual a 3 dividido por 4. Extraindo a raiz quadrada de 3/4. Vamos ter raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 4. Seno de x, portanto, é igual mais ou menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vamos marcar sobre o eixo vertical, que é o eixo dos senos, os valores de raiz quadrada de 3 dividido por 2, positivo, e raiz quadrada de 3 dividido por 2, negativo, menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Vamos agora fazer as projeções sobre a circunferência trigonométrica. Serão, portanto, 4 pontos. O primeiro ponto já está no primeiro quadrante. Vamos consultar na tabela. Redução ao primeiro quadrante. Raiz quadrada de 3 dividido por 2 equivale a π dividido por 3. Então, o primeiro ponto é π dividido por 3. E os demais pontos vamos fazer do mesmo modo que anteriores. π e 2π. Então, falta π dividido por 3 para chegar a π. Então, vamos fazer da seguinte forma, π menos π dividido por 3. Vamos transformar π em 3π dividido por 3, tem o mesmo valor. 3 dividido por 3 é 1, então vamos retornar a π. Então, 3π dividido por 3 menos π dividido por 3. 3 menos 1 é 2, então o resultado aqui, 2π dividido por 3 é o outro ponto. Então, vamos marcar o outro ponto, 2π dividido por 3. A seguir, agora vamos adicionar π dividido por 3 a π para determinar o ponto no terceiro quadrante. Então, π mais π dividido por 3, do mesmo modo, 3π dividido por 3 mais π dividido por 3. 3 mais 1 é 4, 4π dividido por 3. É o ponto no terceiro quadrante. E o ponto no quarto quadrante, falta π dividido por 3 para chegar a 2π. Então, vamos subtrair 2π menos π dividido por 3. É igual, 3 vezes 2 é 6, então aqui será 6π dividido por 3 menos π dividido por 3. 6 menos 1 é 5, então o resultado será 5π dividido por 3. Esse é o ponto do quarto quadrante. Portanto, o conjunto solução, π dividido por 3, 2π dividido por 3, 4π dividido por 3 e 5π dividido por 3. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau!